E aí essa da consciência, cara, ela é ampla, sabe? Ela vai assim, a gente aqui nunca vai fechar isso. Agora, certamente, pra mim, a gente não termina com o corpo. E a consciência não é neurológica. Ah, não, a neurociência explica que o amor é uma química tal. Ah, bom, ok, beleza. Que quando eu tô apaixonado, o cérebro começa a reagir de tal jeito. E por que que reage por Maria e não por Joana? Em meio a 8 bilhões de pessoas. Me poupa, né, cara? Fica querendo reduzir tudo eu acho que é desencantar o que é encantado. O mundo tem um encantamento muito natural nele. Tem mesmo. Mas viver em 2026 tá. Tu acha que é mais fascinante do que viver em 2000, por exemplo? Porque agora falar 2000 é Já é velho, antigão. putz, bug do milênio. Eu, assim, porra, eu tava. Nossa. Bom, porque assim, a gente tá vivendo num mundo hoje que a gente tá muito mais perto, mas a sensação é que a gente tá meio mais sozinho, né? Então é um mundo que pra mim, eu e você, nós nascemos num mundo que não tinha a globalização. Pra tu ouvir uma música do Michael Jackson, tu tinha que esperar chegar aqui a música do Michael Jackson. Uhum. Não era que nem o Justin Bieber, que foi o último álbum dele, ele anunciou que ia sair no dia anterior, de uma vez só. Esse foi o dia que me falou. Ele pegou um dia, ele não falou nada, até que um dia ele falou em tudo quanto foi lugar ao mesmo tempo, Uhum. e aí no dia seguinte tava todo mundo ouvindo a música. Isso não era possível, Sim, né? sim. Então as coisas estão mais próximas, mas a gente tá mais sozinho. Eu vejo porque quando eu era moleque, eu brincava na rua, eu tinha os meus amiguinhos, a gente brincava todo dia de pique-esconde na rua, Uhum. tá? As minhas filhas têm os amigos delas, mas é uma dentro de um do quarto dela e a outra dentro do quarto da outra, que ainda essa maldade eu fiz, de dar um quarto pra cada uma. É, e, mas com os amigos, mas de um jeito estranho pra mim, Hum. entendeu? Como é que tu enxerga essa dinâmica, cara? Cara, de fato, assim, é abrir outra janela aqui agora, outro pop-up, né? Que é o mundo atual. Eu tô, inclusive, aqui em São Paulo, participando da BET, que é a maior feira de educação da América Latina, que acontece uma vez por ano, que reúne todas as grandes players da educação do mundo, tal, do Brasil, e Uhum. vem diretores de escola. Eu tenho uma empresa de educação chamada que trabalha educação socioemocional. E eu estava falando hoje para as pessoas que a gente está num mundo complexo. Em que sentido? Veja, no passado, as crianças tinham pouca capacidade de dizer o que sentiam. Uhum. O que você tem, meu filho? A pessoa só não dizia. Mas os pais tinham uma imensa capacidade de traduzir. Você mentiu. Olhe para mim. Por que você demorou mais no quarto? Ele não comeu tudo hoje. Os pais estavam nos vendo e nós nos sentíamos vistos. Sim, minha mãe sabia pela minha cara se eu tava doente. Exato. Assim, eu sei que tá doente, teu olho tá caído. Eu nem sei o que Exato. isso quer dizer. Mas olho embaixo, né? Você vê assim, a vitalidade. Ou seja, ela estava te lendo, né? Parece o salmo que Davi diz: Eu sei que tu me sondas mesmo quando faltam em mim palavras, conheces o meu pensamento. Os pais faziam isso. Hoje, as crianças conseguem dizer o que sentem, mas os pais não conseguem traduzir o sentimento delas porque eles estão presos no celular sem ver os próprios filhos. Isso é um movimento. Surge, no meio de tudo isso, uma coisa chamada Orkut, depois Uhum. Instagram, Facebook e tal, o mundo da comparação extrema. Se uma vez era a minha prima, agora é a blogueirinha da cidade do lado, e é num nível absurdo, né? Ao mesmo tempo, se alguém vai me criticar, não é só minha amiga do colégio, é todo mundo lacrando com um comentário embaixo de um post que eu fiz na internet, e eu não tenho ego para dar conta disso. Como adulto, a gente sofre, como criança, muito mais. Então, nós temos hoje o que eu chamo de tempestade perfeita para o caos. Porque nós temos um tempo histórico muito mais complexo e uma geração muito menos capaz de enfrentar. É por isso, Igor, que quando eu terminei meu curso, a gente tratava suicídio infanto-juvenil como exceção clínica. Você talvez atenda 1 ou 2 casos ao longo da tua carreira. E hoje é feijão com arroz de consultório. Porque está faltando adulto na sala. Eu até digo que pais que têm filhos, mas não os educam porque tem preguiça, ou porque aí minhas coisas, enfim, ou porque estão sequestrados também pelo mundo digital, externalizados com baixo nível de consciência, cometem aborto afetivo. Deixa o filho nascer, mas não educa. Quem não educa comete um aborto afetivo. E haja terceirizar para a escola, terceirizar, entregar, e não a escola tem que dar conta, e você terceiriza tudo.
E crianças que são pobres, crianças ricas, que estão sempre sendo entregues a alguém, porque os pais têm mais como se fosse mais um objeto da coleção de luxo que eles têm. O Aham. carro, a casa, e eu tenho filho. Entendeu? Dá trabalho pra Sim. caramba, esgota pra caramba, você tem que estar lá, você aprende todo dia, não é fácil a jornada, tem dia que você tá cansado, não critico que um dia liga uma TV porque você tem que tomar banho, Aham. entendeu? Mas fazer isso o tempo inteiro é uma responsabilidade. Então, em 2026, eu digo a você que, no meu caso que eu tenho TDAH, eu agradeço a Deus que eu nasci na época de sessão da tarde. Porque eu, com meu TDAH, Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Globoplay, eu não ia dar pra gente não, Não, cara. tem que ficar. Cara, eu tinha que esperar Barras no Baile uma semana pra ver Brandon em Beverly Hills. Eu tinha que esperar 7 dias. A gente pula a introdução do episódio, cara. E essa velocidade, ela é um desrespeito ao nosso ritmo. Tanto que tá tendo um movimento contrário a Tá isso mesmo. agora. Low, É verdade. de fazer com mais leveza, de desconexão. Jovens voltando pro celularzinho de lanterninha, que é só pra ligar. Porque o prejuízo que isso causou é recente, mas é avassalador. Porque a internet, smartphone, aplicativos e rede social é um segundo da história humana. Mas, Sim. cara, que segundo que já fez um caos. Pior que é. Que, inclusive, na nossa discussão sobre consciência, diminui o nível de consciência porque eu tô tão preso e externalizado a essas dependências que eu não consigo ter tempo para pensar sobre mim. Que para ter nível de consciência eu tenho que pensar sobre quem eu sou. É aí que começa, não é? A primeira coisinha que dispara o resto é tu pensar sobre você mesmo, né? Nossa, mas isso aí dói também, hein? Dói. Por que dói? Não é complicado? Por que dói? Por que será que dói? Porra, eu acho que no meu caso, quando imagina que eu tinha que eu vivia eu sou um millennial meio lá sei lá, do Rocha, lá no Rio de Janeiro, né? Então, o que eu tinha que ter na minha vida? Eu tinha que ter uma família, uma casa e um carro. Era isso que eu tinha que ter na minha vida, né? Uhum. Todo mundo tem que ter isso aí. Então, o que a gente queria? A gente queria o melhor carro. Eu queria um carro legal. É. Não era o melhor carro, era um carro legal, entendeu? Uhum. Era uma casa legal. Uhum. Não era a melhor casa, né? Uhum. Precisava disso. Uhum. Quando eu alcancei essa parada, fudeu, porque eu fiquei perdido. Eu não sabia mais. E agora? E eu já tava na internet, e a internet é uma parada que. Quem que se aposentou? Né? Deve ter, tu contando essa mão aqui, uns caras que pararam, entendeu? Então, em geral, a coisa está sendo construída ainda, né? Então, eu tava num lugar que eu tava solto, entendeu? Eu tinha conseguido. A casa não era minha, mas eu tinha segurança que eu ia conseguir pagar o aluguel, né? Eu tinha segurança que as minhas filhas estavam bem cuidadas, não sei o quê. Tinha meu carro, minha esposa, tudo certo. Então, e fudeu, cara. Quando muda, quando eu começo a parar pra pensar no que eu tô fazendo aqui, além de correr atrás do próprio rabo, entendeu? Porque quando a gente fala de baixo nível de consciência, me parece que as pessoas elas não conseguem parar de correr atrás do próprio rabo. Uhum. É um problema muito fundamental Sim. de falta coisa aqui. As pessoas elas não sabem se vai ter almoço, Uhum. então ela tem que correr. A única coisa que ela consegue pensar Uhum. é se vai conseguir comer ou pagar o aluguel, Sim. né? Ou pagar a fatura do cartão de crédito, Sim, né? sim, sim. Porque assim, não é só comer, né? Tem várias fomes. Isso, várias fomes. Várias fomes. Então, quando tu só consegue só consegue começar a pensar o que tu tá fazendo aqui, foi assim pra mim, tá? Quando eu parei de ter que correr atrás do meu rabo, tá? Que eu consegui, que eu lembro que foi uma época esquisita pra mim, que eu tava solto, sem saber o que fazer. Que? Eu chorava no banho, entendeu? O meme de chorar no banho, Aham. eu chorava no banho. Foi quando minha esposa me convenceu a ir falar com o psicólogo a primeira vez, entendeu?